Olá, amadas, tudo bem? Vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Vamos ser breve, né? Vamos falar. Hoje a gente vai falar sobre comida sólida. Por que, Vanessa, sobre comida sólida? Porque é mais um capítulo do livro, Como Serve, Não Como Sábia. Por que você está fazendo essa série? Porque esse é um livro escrito por mim, ministrado pelo Espírito Santo. E todas as vezes que o Senhor traz para mim alguma passagem desse livro, algo novo é derramado pelo Espírito Santo. Algo novo é derramado pelo Espírito Santo. Meu Deus, cortou eu, gente, peraí. Vamos lá. Isso, vamos lá. Algo novo é ministrado pelo Espírito Santo ao meu coração. Então, a gente vai falar hoje. O que é comida sólida, Vanessa? O que você queria dizer no seu livro quando você colocou isso? Eu queria falar com vocês, nesse livro, sobre tudo aquilo que o Senhor traz de profundo de revelação para nós, no Espírito. Quando a gente é criança, a gente primeiro se alimenta do leite materno, não é? Depois a gente se alimenta da papinha. A mãezinha da gente faz uma papinha, dá pra gente começando a conhecer os alimentos. A gente ainda não tem dente, a gente ainda não tem estrutura para poder se alimentar daquele alimento do tamanho comum, o tamanho que um adulto se alimenta. Então ela prepara da melhor forma, da forma que vai nos alimentar, mas não vamos ter dificuldade de digerir aquilo ali. Assim também é o Senhor. O Senhor, Ele vem trazendo para nós as coisas espirituais, as coisas do reino dEle, que são lindas, perfeitas e maravilhosas. Ele vem trazendo aquilo, gente, de forma que estamos prontos e preparados para isso. Se estamos numa fase na qual não conseguiríamos digerir aquilo, Ele não derrama sobre nós. Se não estamos, de alguma forma, prontos para viver aquilo, preparados, Ele não coloca na nossa mão. Ele nos dá conforme nós somos capazes de exercer aquele entendimento, de praticar, de usá-lo com sabedoria. E olha que ainda assim caímos no erro, caímos na arrogância, na ignorância, na vaidade, erramos com aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Quantos relatos a gente não vê, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre as coisas que você tem pedido ao Senhor. Às vezes você está pedindo o que você está pedindo para o Senhor e está orando tanto e está dizendo, mas Deus não me dá esse dom, Deus não fala comigo dessa forma, eu não consigo fazer isso dessa forma, viver isso desse jeito que o Senhor não me dá. Então, quando Deus não te dá algo, Ele está cuidando de você. Entende isso? Quando Deus não derrama algo nas suas mãos, da forma que você está pedindo, da forma que você quer, seja dom espiritual ou não, quando Ele não faz isso, da maneira que você acha melhor, da maneira que você quer, entendeu? É porque... Vamos voltar, gente. Achei que eu ia poder salvar a vizinha aqui agora, mas não foi o caso. Vamos lá. Quando Deus não te confia isso, é porque você não está pronto. Você não vai saber se alimentar disso. Você não vai saber alimentar outra pessoa com aquilo que você está pedindo para Ele derramar em você. Você não vai saber usar aquilo em prol do reino do Senhor. Pelo contrário, talvez você vai se prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Entenda isso. Tudo que Deus faz por você e não faz é pelo mesmo amor. O que Deus te dá e o que Ele não te dá é pelo mesmo amor. Eu usei esse exemplo esses dias com a minha mãe. Eu vou contar brevemente esse testemunho para vocês. Ela me veio falando, Vanessa, eu preciso ajudar o seu irmão com algo, porque ele tem se sentido triste
ele tem se sentido incapaz, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando, não conseguindo adquirir as coisas. Então eu vou tentar ajudá-lo a adquirir isso, ajudá-lo a comprar isso, para ele se sentir melhor. E eu fui tentar explicar para ela: mãe, espiritualmente falando, isso não é o que ele precisa agora. Isso não é o que ele precisa agora. Ele só está querendo adquirir isso como uma válvula de escape, porque ele não consegue tirar as vendas dos olhos e descobrir o que ele realmente precisa, que ele precisa realmente do Senhor, que todos os vazios que ele está tentando preencher com coisas materiais, com aquisições materiais, eles não vão ser preenchidos dessa forma. Eles não vão ser preenchidos dessa maneira. Entendeu? Eles só vão ser alcançados, ser conquistados no Senhor. Tem buracos em nós que não vão ser tampados por carro, moto, casa, casamento. Dei a ela um exemplo. Eu falei: o que a senhora vai fazer agora? Eu vou te dar um exemplo disso. Lembra quando a gente brincava na rua, no trânsito, ali no meio da rua? E quando estava vindo uma moto bem distante, a senhora segurava a gente entre as pernas ou nos braços, pra gente não correr e voltar e a moto pegar em algum momento algum de nós. Lembra disso? Por mais que a gente se esperneasse, a senhora não soltava. Por mais que a gente sofresse, chorasse querendo ir, a senhora não nos soltava enquanto a moto ou o carro não passasse. Então o que a senhora está vendo ele passando agora é exatamente aquele esperneio de querer atravessar, ir adiante, ir em algo que não é para ir no momento, ir em algo que possa trazer um risco. É isso. É isso. Então, o que eu quero dizer para você? O que eu tentei trazer à luz à minha mãe é que, independente do que ela fizesse para ele naquele momento, não era a resposta que ele precisava. E aquilo talvez traria a morte. E quando ela nos segurava, quando éramos pequenos, ela queria nos proteger, era disso mesmo. Ela queria nos guardar, era disso mesmo. Então eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham conseguido entender com esse exemplo que eu dei. Por quê? Porque às vezes o que você está pedindo para Deus, o que você está querendo, é uma comida sólida que você ainda não pode consumir. É uma comida sólida que você ainda não tem capacidade. O mundo espiritual é muito além do que você conhece hoje. Isso eu não estou falando só para quem chegou agora, não. O mundo espiritual é muito maior do que eu posso imaginar e do que você que prega, que é pastora, que não é, seja qualquer ministério que você estiver. O mundo espiritual é muito maior. As coisas do mundo espiritual é muito maior do que a gente pode ver com os nossos olhos. Então, quando o Senhor não permite, quando o Senhor não nos dá, não nos confia algo, Ele está nos protegendo da gente mesmo ou de algo, ou do nosso inimigo, né? E a maioria das vezes Ele está nos protegendo de nós mesmos, tá? Vou te falar. A maioria das vezes Ele não nos dá algo, Ele não nos confia algo, porque Ele está nos protegendo de nós mesmos. Então eu quero que você pegue isso e comece a modificar as suas orações. Comece a pedir para o Senhor para que te dê clareza do que você realmente precisa para esse tempo. Do que você precisa discernir nesse tempo, do que você precisa aprender, do que você precisa do Espírito Santo nesse tempo. Então, antes de ficar pedindo dons, pedindo revelações, pedindo isso, pedindo conquistas, coisas, mas pensa, clareza espiritual, entendimento sobre o tempo a qual você vive agora, o que você é agora no Senhor, como o Senhor te vê agora, qual que é o próximo passo nele, para ele, por ele, entendeu? Então tenta tirar os olhos um pouco de você, um pouco do que você viu e acredita até aqui, e começa a ver o Senhor como o maior ser, a maior provisão de amor, jamais vista, jamais imaginada. Se Ele é isso em amor por você, você acha mesmo que o que Ele não está te confiando agora é porque Ele não está vendo, não está te ouvindo?
Você acha que ele não está te vendo, não está te ouvindo? Você acha que ele não está querendo te dar algo? Ele está te protegendo. Ou de você mesmo, ou de algo que você achou que seria ótimo para você. Seja uma viagem, seja um casamento, seja uma amizade que está se afastando. Ele está te protegendo. Entenda isso. E começa a ver Deus como esse amor, um amor que protege a gente de nós mesmos. Um amor que guia, que direciona, que exorta. Um amor que vai além do que você pode entender. Por que vai além do que você pode entender? Porque todas as vezes que Deus não te diz algo ou te diz algo, você fica querendo saber, entender o porquê. A resposta para tudo isso é Cristo. E Cristo é amor. Todas as dúvidas do seu ser, todas as dúvidas do seu interior, todas as dúvidas que as pessoas apresentarem a você e você não tiver resposta, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Todas as respostas são o amor, é o amor. A resposta para o luto que você vive hoje é o amor. Seja o amor de Cristo por você, o amor de Cristo por aquela pessoa que se foi. Tudo se resume em Cristo, tudo se aponta para o alvo. E o alvo é amor. Então eu comecei esse vídeo falando sobre comida sólida. E o final desse vídeo vai ser sobre amor. Porque o amor é o que te protege, o amor da sua mãe foi o que fez ela estabelecer o tempo para o leite, o tempo para a papinha e o tempo para a comida. O amor. Entende isso? O amor fez ela separar os seus alimentos em fases, em etapas. Deus é a mesma coisa. O amor por você é exatamente a resposta para o que você está vivendo hoje. A resposta que você está buscando no Senhor hoje é amor. O que Ele não quer te dar, o que Ele não quer te entregar é amor. Seja um filho, não sei se você está buscando um filho no Senhor. Ou se você já tem um filho e está buscando no Senhor que ele seja salvo, que ele seja liberto. Todo o processo que você está passando hoje, que essa pessoa está passando hoje, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, é por amor, é por amor. Deus está fazendo desse jeito exatamente por amor. Por amar você e por amar Ele. No tempo certo, tudo vai se esclarecer a você. Ou não. Se esclarecer ou não, continuará sendo amor. Deus não precisa te explicar como Ele te ama. Ele só quer que você saiba que Ele te ama. E que as maneiras dele te amar, às vezes não vão ser compreendidas por você. Mas ainda assim elas serão exercidas. Porque Ele é amor. Ele é amor em tudo que faz. Tudo, 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 tudo. Então que você finalize o seu dia ou inicie o seu dia sabendo disso, tendo ciência disso. Eu fui breve, fui sucinta, exatamente porque não tem muito o que te dizer. É exatamente isso. E como eu disse no início do vídeo, o Espírito, cada vez que a gente pauta um assunto, ele nos direciona, ele nos encaminha, enradeia aquilo para uma outra visão, para um outro olhar. E foi o que aconteceu hoje. Hoje ele quis ministrar o seu coração, o amor de Deus por você. E eu espero que isso tenha penetrado no teu coração como uma flecha. É isso que eu espero. Então até o próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus. Que o Espírito Santo e Consolador esteja contigo. E que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus esteja com você. Um beijo. Fica com Deus.